Qual é o problema de ser o cara quieto? Bro, tem um arquétipo que a cultura glorifica há décadas. O cara quieto. Ele fala pouco, ele age muito, ele não explica, ele não justifica. Ele entra numa sala e tem algo magnético que as pessoas não conseguem nomear. Que parece ter tudo sob controle simplesmente porque você nunca viu ele perder o controle. Ryan Gosling em Drive, 2011, é a versão mais destilada desse tipo de arquétipo que o cinema já produziu, certo? Tanto que ele tá em todos os memes desse tipo de gênero, certo? Desse cara quieto, desse arquétipo de cara quieto. O personagem, ele não tem nome na história, ele é chamado só de Driver, ele dirige carros para filmes de dia e ele é um criminoso à noite. Ele fala o mínimo possível, ele reage pouco, ele observa muito, ele tem uma competência quase absurda no que ele faz. E é claro, zero explicação sobre quem ele é ou o que ele quer. E bro, é irresistível. Você assiste e pensa, esse cara sou eu, esse cara tem algo, eu me identifico com ele. O problema é que a câmera, ela não romantiza, certo? Mas o espectador, a internet, a gente romantiza. O Driver, ele não tem vida, ele tem performance. Todo mundo já construiu uma persona em algum nível, certo? É inevitável. E não é necessariamente algo desonesto ou mentiroso, certo? É uma versão de você que parece que aparece no trabalho. Ela é diferente da versão com os amigos íntimos, que é diferente da versão sozinho, e isso funciona, certo? Funciona de forma normal no dia a dia. O problema começa quando a persona substitui a pessoa, quando o personagem que você construiu para interagir com todo mundo se torna a única versão disponível, certo? Inclusive para você mesmo. O Driver, ele é um personagem sem um interior revelado. Ele existe em função do que ele faz, certo? Não do que ele é. O nome dele é Driver, porra! E no início do filme, isso parece legal, certo? Parece que tem muita coisa por baixo daquele silêncio. Mas aí o filme vai avançando e começa a aparecer o custo disso tudo, o custo da personalidade dele. Ele se conecta com a vizinha, certo? Parece que tem algo genuíno na conexão. Pelo menos a possibilidade de ter algo genuíno. Mas quando o momento pede que ele seja uma pessoa real, com vulnerabilidades reais, com interior acessível, uma pessoa normal, que não seja só uma ferramenta, ele não sabe. Ele é o Driver. É só isso que ele faz. Na nossa cultura da internet, com personagens, como por exemplo o Thomas Shelby, como por exemplo o Sherlock Holmes, todos esses personagens ficam constantemente em silêncio. E o silêncio parece força. E existe sim uma lógica que funciona por baixo disso. E também uma atração que a gente sente por essa lógica do cara quieto. Quem fala menos parece observar mais, quem não reage emocionalmente parece ter mais controle, quem não explica suas decisões parece ser mais seguro delas, e quem não pede nada parece não precisar de nada. Em ambientes onde a gente demonstrar necessidade é perigoso, e dependendo de onde você cresceu, pode literalmente ser perigoso, aprender a operar sem mostrar o nosso interior é uma inteligência adaptativa. E funcionou em algum momento, certo? Provavelmente protegeu, de alguma forma, você de verdade ou alguém de verdade. Então o silêncio como estratégia de sobrevivência faz sentido. O problema é quando você tenta usar essa estratégia pra tudo, certo? Quando você tá num ambiente diferente, com pessoas diferentes, em situações que pedem outra resposta, outra personalidade. Mas esse cara quieto é o seu modo padrão, certo? Ele continua sendo ativo. Você só tem ele, porque foi o único que você treinou. Porque, convenhamos, você não precisa treinar muito, ser o cara quieto, você só fica quieto. E é esse cara que a gente tem no filme do Driver. O Driver, ele não escolhe ser o cara quieto de forma consciente, ele simplesmente não tem outra versão, certo? O silêncio é a postura dele, é o limite dele, é a forma dele. Muitas pessoas acham que ser o cara quieto te deixa mais misterioso, te deixa mais descolado. E, porra, eu acreditava muito nisso quando eu era adolescente, quando eu tava na escola. O mistério, ele implica que tem algo por baixo, certo? Algo interessante por debaixo daquele silêncio. Que o silêncio que tá cobrindo a profundidade. Que se você chegar mais perto, você vai encontrar algo mais interessante, complexo, te esperando. Num filme isso funciona, certo? Essa ideia funciona num filme, porque é roteirizado. Na maioria das pessoas, na realidade, a gente encontra vazio, certo? Vazio é quando o silêncio ele não tá cobrindo nada. Ele tá substituindo. Quando há ausência de expressão, não contenção, é ausência mesmo, não tem nada.
quando alguém se aproxima de verdade para ver o que tem debaixo daquele silêncio, a realidade bate, certo? O teste muda. A proximidade real exige reciprocidade. Exige que você também revele alguma coisa, que o silêncio dê lugar a alguma coisa. Não necessariamente muito, não necessariamente de forma barulhenta, mas que seja algo real e acessível para ter uma troca entre duas pessoas. E aí você não tem nada para revelar porque a sua persona de cara quieto consumiu a sua pessoa real. O vazio aparece, você não tem nada de interessante para mostrar. E o vazio, de perto, é desinteressante. E pode ser até assustador, perturbador. O Driver, por exemplo, é muito show de bola quando você vê ele na distância, quando você vê ele performando. Mas de perto, não tem nada. Ele só assusta. Não porque ele é de verdade perigoso, porque ele não está presente de forma que uma conexão real precisava. E isso gera um custo bem específico. E eu vou ser direto sobre o que você perde aqui. Você pode construir reputação com essa persona, certo? O cara quieto, ele é respeitado, às vezes ele é temido, frequentemente admirado de longe. E em ambientes profissionais, certos tipos de competência silenciosa têm o seu valor, certo? Tem o seu momento. Só que você não consegue construir intimidade com ninguém desse jeito. Intimidade exige exposição recíproca. Você mostra alguma coisa e a outra pessoa mostra alguma coisa de volta. E nessa troca, você vai formando uma amizade, certo? Uma conexão que não existia antes. É um processo que não funciona se uma das partes está permanentemente quieto. A Irene, que é a vizinha lá do Driver, ela tá buscando conexão, certo? Alguém que esteja presente de verdade. Só que ele não consegue fazer isso. E não é por falta de vontade, certo? Ao menos é o que dá pra interpretar do filme. Mas é pela falta de acesso ao próprio interior que seria necessário para compartilhar. Ele tem muita competência, ele tem ação e ele protege ela com essa competência, com essa ação, com presença física e proteção concreta. Mas quando ela precisa de alguém que esteja lá de outra forma, ele some, ele literalmente some. Como apoio emocional, como uma conversa, ele não faz isso. O Driver, ele dirige, certo? No sentido literal e no sentido de estar sempre em movimento, sempre em função de alguma tarefa, nunca parado o suficiente para ser visto sem fazer alguma coisa. Isso é muito importante, cara, porque eu caio muito nessa armadilha de focar demais em ser competente, certo? Eu quero ser visto inteiramente em volta da minha competência. E isso é bom por um lado. As pessoas me veem, olha, se você tem algum problema, aquele cara vai resolver. Só que gera um problema que é o seguinte. Eu não sei fazer mais nada, eu não sei conversar sobre qualquer outra coisa que não seja a porcaria da minha competência. Tá entendendo o problema? Pessoas que se constroem inteiramente em volta da sua competência e ação fazem o mesmo, certo? São excelentes em entregar resultado, em resolver problema, em estar presentes quando ela tem algo concreto a fazer. Só que elas fogem quando é pedido algo além disso. Quando o que é pedido é simplesmente estar lá, sem agenda, sem função, sem performance. É justamente esse tipo que eu sou ruim. Eu já disse em outros vídeos que esses temas eu escolho principalmente por causa de mim mesmo, tá? Todos os temas aqui no canal, eu vejo um problema na minha personalidade e eu acho alguma forma de falar sobre ele, certo? E esse problema do cara quieto, que se envolve na sua própria competência, que é a personalidade dele. Olha, a personalidade dele, o nome dele é em volta da competência. Cara, isso é muito eu, cara, sem meme. Não ironicamente, sem meme, de verdade. É importante essa conversa aqui, porque eu já percebi várias vezes que em alguns momentos eu me comporto como um personagem, como esse arquétipo do cara quieto. Certo. E eu acho que se você analisar um pouco a sua personalidade, o seu dia a dia, você vai ver que você também age desse jeito. E aí é que tá. São 2 pontos pra gente melhorar, certo? O primeiro é a gente pegar uma competência e transformar em quem nós somos, certo? Que nem o Driver. O Driver, ele não tem nome. O nome dele é Driver. Ele dirige. É isso que ele faz. Essa é a competência dele. Esse é o nome dele. O segundo é a gente ter essa personalidade que é muito dominante da gente, o cara quieto, só que a gente faz isso
todas as situações. A gente usa essa personalidade pra tudo, pra todas as pessoas, pra todo o nosso dia. Eu tava até me lembrando que eu tinha percebido um dia desses que eu não tava me lembrando da última vez que eu não falei uma coisa calculada, certo? Eu tava até conversando com uma pessoa que eu não conseguia falar de forma improvisada, que eu tinha que pensar primeiro o que eu ia falar pra conseguir falar pra aquela pessoa. E daí eu não conseguia fazer uma conversa genuína, certo? Eu tinha que roteirizar a porcaria da conversa pra eu conseguir ter uma. Só que o problema, o problema é justamente esse. Não tem como roteirizar uma conversa. Eu chegava lá pra conversar com a pessoa e eu falava a minha primeira fala. A pessoa até falava a fala dela, que eu tinha definido na minha cabeça. Só que tinha uma variação. Aí eu adaptava a minha fala, a minha próxima fala. E daí ela saía do roteiro que eu criei na minha cabeça. E aí, já era. Eu não conseguia mais conversar. Eu só ficava no... Ah, caramba. Uau. Não conseguia conversar. Não conseguia desenvolver mais a conversa. Por quê? Porque a outra pessoa saiu do roteiro que eu mesmo... Eu criei na minha cabeça. Tá entendendo o nível de idiotice? Esses comportamentos, certo? O comportamento do arquétipo, do cara quieto na internet, o comportamento de pegar a competência e transformar a sua vida, o seu nome em torno dela, o comportamento de roteirizar a porcaria de conversas, todos esses comportamentos, a gente joga pra personalidade de introversão. Só que não é introversão. Não é. São comportamentos aprendidos. Introversão é preferência por menos estímulo social, certo? É você se recarregar sozinho, na solitude. É você recarregar a sua energia de forma tranquila, certo? Sem a barulheira de estar em um ambiente social. É importante a gente definir isso pra gente não cair numa armadilha lógica, certo? De falar, eu sou introvertido, por isso eu faço isso. Eu sou introvertido, por isso eu pego a minha competência e coloco como se fosse o meu nome. Eu sou introvertido e é por isso que eu faço tal coisa. Eu preciso roteirizar, eu não sei improvisar porque eu sou introvertido. Não podemos fazer isso. Eu falo por experiência própria, porque eu faço muito isso e a gente não deve fazer isso. Eu preciso aprender a melhorar. E como é que a gente melhora? A gente precisa descobrir o que a gente está protegendo com esse silêncio, certo? Não tem vantagem nenhuma em ser o cara quieto, certo? Durante todo o dia. Em alguns momentos específicos, qual é a vantagem de ser o cara quieto? É você estar num ambiente social e você não ter aquela necessidade de precisar falar com todo mundo, de ser o centro das atenções, certo? Aqui, eu aplaudo o cara quieto, certo? Eu falo, não, prefiro ter a personalidade do cara quieto, eu vou ficar aqui na minha, vou falar com as pessoas que preciso falar, e é isso aí. Se eu quiser conhecer alguma nova pessoa, eu vou lá conhecer, certo? Abandono temporariamente a personalidade do cara quieto para poder falar com essa pessoa que eu quero falar. Outra coisa é você estar num ambiente social e você ficar calado para ouvir as pessoas, certo? Você quer ouvir as pessoas para pensar numa estratégia, para pensar num plano, para pensar em umas ideias. E aí você fica ouvindo as pessoas, analisando elas para poder pensar melhor, sem ficar tentando debater com elas, sem precisar ficar aumentando a sua voz para poder ser ouvido. Você pensa, analisa, tem as ideias e depois fala com as pessoas certas. Você não precisa ficar brigando para ver quem tem a voz mais alta. Aqui, prefiro também a personalidade do cara quieto. Mas agora, no restante do dia, no restante da semana, no mês inteiro, no ano inteiro, todos os dias, não. A gente tem que analisar a seguinte coisa. O que essa personalidade do cara quieto, o que essa personalidade, o que esse silêncio tá tentando, vou abrir aspas, me proteger. E é importante deixar claro que não é de forma abstrata, certo? É de forma literal e específica. O que exatamente você imagina que acontece se você for mais acessível, se você revelar mais do que é necessário para sua função, se você parar de gerenciar tão cuidadosamente o que as pessoas veem em você. Geralmente a resposta para isso, se você chega nela de forma honesta, é que você não tem nada o suficiente para ser interessante, é que sem a competência que você é, sem a sua personalidade, sem a habilidade que você é bom, não sobra nada, não tem nada que impressione as outras pessoas, e isso não merece espaço no seu dia a dia. O driver, por exemplo, ele existe inteiramente em função do que ele faz. Ele dirige. Se você tirar a direção, tirar a competência, não sobra nada.
O filme, ele não responde o que sobra. Porque o driver é aquilo, ele é o cara quieto, ele é o cara competente, ele é o cara que dirige e só faz aquilo. Essa é a questão do cara quieto e o do cara que tem a competência, certo? Ser quieto é interessante, é atraente? É. Ter a competência tem o seu valor? É atraente também? Tem valor e é atraente. Mas se você fica o dia inteiro ativado nessa personalidade, você fica sempre performando, sempre sendo o cara interessante, sempre sendo o cara quieto, sempre sendo o cara farmando aura em silêncio, você não é interessante, você só é estranho. Essa personalidade funciona muito bem em séries e filmes e animes, principalmente em animes, mas a gente vive na realidade. Se você quer que as pessoas gostem de você, vá lá e converse com elas. Veja o que elas gostam. Se interesse por elas. As pessoas, elas literalmente gostam das pessoas que gostam delas. E sim, na maior parte das vezes, você vai ter que tomar a iniciativa. Você vai ter que gostar das outras pessoas primeiro, para que elas vejam você e gostem de você. É assim que o mundo funciona. Se as pessoas não dão o primeiro passo, não acha que você, de alguma forma, é injustiçado ou precisa, de alguma forma, ser recompensado ou visto, certo? Dê o primeiro passo. Se as pessoas não dão o primeiro passo com você, dê o primeiro passo em direção a elas. Se você quer ter amigos, você não vai ter amigos usando a personalidade do cara quieto. Se você quer falar com as pessoas, ter amizades de verdade, conversar com as pessoas, ter amigos, você não vai conseguir isso ficando em silêncio. Não pegue essa personalidade de ser quieto e transforme na sua personalidade. Não faça isso. De verdade. É uma recomendação pessoal minha, por experiência própria. Mesmo que você seja estranho, mesmo que você seja o diferentão, mesmo que você seja um cara muito estranho, velho, você é a pessoa mais estranha do mundo. Sério. Você ainda vai ser muito mais interessante do que 99% dos caras quietos que só ficam quietos. Porque você tomou a iniciativa, certo? De verdade. Se as pessoas não falam com você, não acha que tem alguma coisa especial em você, ou que você é estranho, ou qualquer coisa. Só vá lá, dê o primeiro passo e fale com elas. Use qualquer gancho para falar com as pessoas. Não fique isolado. Não se isole. Não ache que ficar em silêncio vai te tornar uma pessoa descolada, porque não vai. Se você é uma criança, se você é um adolescente, se você já é adulto, siga essas palavras. Acredite nessas palavras. Porque eu já fui o cara quieto quando era criança, na adolescência, e recentemente agora adulto. E agora que eu tô revisando esses comportamentos e vendo que é uma pura idiotice. E se eu pudesse voltar atrás, e eu sei que eu não posso, eu abandonaria a porcaria da personalidade do cara quieto. Ok, meu chapa. Muito obrigado por ter ouvido até aqui, de verdade. Eu gostaria de saber o seu pensamento, o seu comentário, se você já passou por isso, se você tem arrependimentos dessa personalidade, se essa personalidade é o que você vive atualmente. Comenta aí embaixo, eu vou ler todos os comentários, vou responder todos, de verdade. Próximo vídeo tem... Próxima semana tem vídeo novo. É isso aí, valeu, até mais.